Hoje eu vou te mostrar como criar e transformar um dash de vendas no Power BI disso aqui, ó, desse antes aqui, seria um dash bem iniciante, é aquele dash quando você está começando a mexer no Power BI, nisso aqui. Um dash totalmente mais elegante, mais visual. Eu vou te ensinar medida por medida, hexadecimal por hexadecimal. Então, se você quiser um modelo bom de dash para apresentação, quiser copiar esse aqui, fica à vontade. Eu vou deixar na descrição do vídeo as pastas com tudo que eu for utilizar nele, desde as imagens, desde as bases de dados. Então, acompanha. Como vocês podem ver aqui, vamos fazer algumas análises, tudo. Ó, ele é totalmente funcional. Então, ele é um ótimo dash para vocês se basear, para vocês que estiverem iniciando a sua jornada na análise de dados no Power BI. Queria principalmente agradecer a galera no Instagram, que foi graças a ele que a gente criou esse dash aqui. Essas ideias vieram lá do Instagram, então se você tiver alguma ideia de vídeo, alguma dúvida, por favor, manda lá. A gente vai fazer um vídeo ou até tirar as dúvidas, tá bom? Agora eu quero voltar bem forte com a pegada dos vídeos aqui no canal para ajudar vocês, com mais equipamento, mais análise, mais expertise também nessa área de dados. Então acredito que eu vou conseguir contribuir bastante aí com vocês com vários insights. Nesse vídeo aqui vai ter muita coisa avançada também, é para iniciante, mas vai ter algumas medidas aqui bem interessantes. Também aqui esse rótulo de dados duplo aqui vai ter algumas coisas que chamam a atenção na hora que você vai fazer uma apresentação, então eu recomendo bastante, tá bom? E também o vídeo será dividido em algumas etapas, alguns capítulos no YouTube, né, que agora tem essa opção, onde a gente vai fazer primeiro o carregamento dos dados, né, depois o tratamento, a criação da tabela de calendário, que é muito importante, tá? E o relacionamento entre as bases de dados aqui, tá bom? E só depois, então, a gente vai fazer a criação dos elementos aqui visuais e posteriormente das medidas e a parte do design, que foi inclusive baseado aqui muito no Storytelling com Dados, que eu recomendo muito esse livro aqui, muito bom mesmo. Vai estar na descrição também, se alguém tiver interesse, tá bom? Se aprofundar mais. Então, sem mais delongas, galera, vamos lá pro vídeo. Eu vou minimizar aqui esse dash e abrindo já um novo Power BI aqui em branco. Então, quando você abrir a telinha do Power BI, vai ser assim. Se caso não tiver com essas opções aqui, se for um pouquinho diferente de vocês, vão aqui em arquivos, opções e configurações, depois opções, e aqui vai ter uma opção para vocês habilitar, tá bom? Aqui a gente vem então, só um minuto, recursos de visualização, aqui ó. Então a gente habilita essa opção aqui ó, interação no objeto. Habilitando essa opção aqui, você vai ter que reiniciar o Power BI e ele vai ter essa opção aqui, que seria a versão mais atualizada do Power BI aqui. Pode deixar desatualizado se caso você preferir, só que talvez algumas configurações vão ser diferentes, principalmente na hora de mexer no formato aqui dos dashboards, tá bom? Então vamos lá. Aqui em cima a gente tem essa opção de obter dados, a gente vai clicar nela e tem várias conexões que o Power BI permite fazer. A gente vai usar a pasta de trabalho do Excel, tá bom? Aqui eu já tenho então os arquivos que eu vou utilizar, que vai ser dados de vendas, então que seria as minhas vendas feitas pelas minhas lojas. Vou selecionar aqui, transformar dados, todos são dados fictícios, tá bom? Conseguido em bases gratuitas. Até uma dica para vocês que estiver treinando, esses aqui em especial eu fiz com o próprio ChatGPT, então se vocês quiserem treinar usando o ChatGPT para fazer base para vocês, vocês conseguem, tá bom? Então vamos obter aqui a minha nova fonte de dados, fornecedores. Claro que você tem que fazer os comandos certinho para eles, mas dá para fazer. Aqui então a gente marca fornecedores e dá um OK, tá bom? Vai carregar agora os arquivos e a gente vai ter essas consultas aqui na lateral. A gente só vai mudar o nome, eu vou colocar fornecedores minúsculo, por toque mesmo, e aqui vendas. Tudo minúsculo. Teria o conceito também de fato e dimensão, mas isso que eu vou abordar em outro vídeo, eu não vou usar esse vídeo para explicar isso. Imagino que quem está iniciando quer aprender mais a realmente fazer as coisas aparecerem. Talvez a parte mais refinada seja para próximos vídeos, seria outras etapas depois do seu aprendizado, tá bom? Então, aqui temos algumas colunas que a gente vai ter que fazer o tratamento de dados, tá bom? O ID e o ID do produto não precisa mexer. Repara também que ela já veio com esse 123 ABC aqui, que são o tipo dos dados, tá bom? No meu ele já veio por padrão, porque eu tenho habilitado uma opção aqui de classificação. Seria bom desabilitar essa opção aqui em arquivos, opções, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, em carregamento de dados, aqui tem essa opção, ó, detectar tipo de colunas e cabeçalho de fonte não estruturadas
de acordo com a configuração de cada arquivo. Tem essa opção aqui, ó, nunca detectar tipo de colunas e de cabeçalho de fonte não estruturada. É muito recomendado selecionar essa última opção. Em todos os cursos que eu fiz, eu vejo o pessoal sempre recomendando isso aqui. Só que assim, ó, o que acontece? Eu deixo habilitado porque eu acho prático no dia a dia. Quando você trabalha com isso, você quer agilidade. Então, eu recomendo. Só tem que fazer uma revisão sempre para ver se esse tipo dos dados aqui, às vezes acontece do Power BI não reconhecer direito, tá bom? Então, às vezes, em vez de ser um ABC, coloca número, caso uma string virar int, ou aqui um valor decimal, um float, talvez virar um número inteiro. Esse tipo de coisa você tem que cuidar um pouquinho, tá bom? Mas bem tranquilo. Aqui vamos começar a fazer os nossos tratamentos. Primeiro na coluna produto. Onde é que está a coluna produto? Vamos verificar o que está acontecendo aqui, ó. Vocês podem ver que tem alguns produtos que tem a palavra produto na frente. Como que a gente faz a limpeza disso aqui? A gente quer só geladeira, forno elétrico, liquidificador. A gente pode vir aqui, ó, seleciona a coluna, vamos em transformar. Então a gente vem aqui nessa opção substituir valores. Então aqui a gente vai ter que colocar o que a gente quer substituir e o que vai ir no lugar, tá bom? Então a gente vai substituir o produto, tá bom? Por nada. Só que repara uma coisinha que tu tem que se atentar para não deixar passar. Porque, ó, repara que o produto tem um espaço depois, então tem que dar um espaço aqui, porque senão vai ficar em branco ali. Então vamos dar um OK. Beleza. Não esquece do espaço, tá bom? Bem importante. Vendedor, a mesma coisa. Repara que tem aqui, ó, vendedor, espaço João. Então vamos selecionar toda a coluna, vamos em substituir valores, vamos colocar aqui vendedor, espaço e aí substituir por nada. Beleza? Já fizemos o tratamento nessa coluna aqui. Aqui em valor da venda, perceba que está 1.2, que seria o nosso número decimal. Aqui seria aquele caso que eu expliquei um tempinho atrás ali, que o Power BI ele reconheceu como decimal, mas na verdade é o nosso montante aqui, é o valor monetário. Então seria realmente esse símbolo do dinheiro, tá bom? Ele vai converter tudo para esse formato aqui, ó. Repara que já está até mais elegante, diria assim. Aqui na data e hora, a gente vai trabalhar com data. Na mesma coluna, na verdade, tem a hora e a data. E eu preciso só da data. Como que eu faço isso aqui? Eu tenho que fazer uma extração aqui dentro dessa coluna. Então a gente vai vir aqui em adicionar coluna. Eu vou vir aqui em extrair e vou aqui após o delimitador. Eu vou colocar o que aqui? Um espaço. Que repara, tem um espaço aqui antes da hora e depois da data. Então eu vou dar um espaço para ver o que vai me retornar. Ó, repara que agora sim a gente tem tudo certinho aqui as nossas horas. E o que a gente pode fazer com essa data e hora é transformar isso aqui tudo para data. E aí a gente corta automaticamente a hora. Isso aqui é bom para se caso você precisasse fazer alguma análise depois com valores de tempo, tá bom? Que aí você não ia perder as suas horas. Então eu vou aqui colocar o formato de hora, só para deixar formatado certinho, tá bom? E aqui na cidade, olha como é que tá essa coluna aqui. Ela tá bem confusa, ela tem vários formatos diferentes. Então, ó, tem cidade Belo Horizonte para 3 UF diferentes. Então repare que o meu banco de dados aqui, vocês vão encarar algumas situações como essa aqui. Vai estar tudo desorganizado e a gente vai ter que fazer um tratamento. Para que temos 3 cidades, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. E as 3 estão para todos os estados, tá? Muitos para muitos, mais ou menos aqui, tá? Bem complicado isso aqui. Como que a gente pode tratar essa coluna aqui? Eu vou fazer um tratamento nela adicionando uma coluna condicional aqui nessa opção, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome da nova coluna que vai surgir daqui de cidade. Cidade. Eu vou usar então a cidade UF como nome da coluna se o operador for contém. Então se a minha coluna aqui cidade tiver São Paulo, vai retornar São Paulo. E eu vou fazer a mesma coisa para os outros 2 estados, cidades, digamos assim. Está dividido em cidade, na verdade. Contém Curitiba e Belo Horizonte. Eu vou grudar aqui. Então, repara que olha o que eu estou fazendo aqui. Se tiver o nome da minha cidade, vai retornar na saída aquela mesma cidade, sem toda aquela poluição que tinha antes. Então, eu vou dar um OK e olha como é que ficou. Tem só as minhas cidades aqui. Daria para fazer a mesma coisa com os estados, tá bom? Então, eu vou excluir isso aqui porque eu não preciso mais. Pessoal, aqui, para você que está começando, é bem importante se atentar a essas etapas aqui no lado. Tudo que a gente for fazendo no Power BI vai ficar salvo aqui no lado. Quanto menos etapas tiver, mais rápido e performático o seu dash vai ser. Então, quanto menos etapa, melhor, tá bom? Cuidem isso.
Aqui, reparem que em um momento eu transformei aqui o número decimal depois em número decimal fixo. Cometi um erro aqui, porque depois eu transformei essa data e hora aqui em data e transformei também o meu tempo aqui em tempo, tá bom? E eu poderia ter feito isso tudo numa etapa só, ter feito tudo tipo, dentro desse tipo alterado de dados, vindo aqui e alterado para ser uma etapa só, senão ele fica isso aqui, ó, tipo alterado 1, tipo alterado 2, e ó, eu vou ter que fazer isso novamente aqui, ó, na cidade. Vou colocar texto e ó, tipo alterado 3. O bom seria que se fosse tudo no mesmo, tá bom? Então só cuidar isso aí que vai melhorar a performance do Dash de vocês. Aqui eu fiz para ser mais didático, mostrar para vocês um erro que é muito comum cometer. Eu mesmo às vezes posso cometer, é bem tranquilo, só tem que cuidar, tá bom? E aqui eu vou mudar essa data hora só para data, né? Que agora não tem mais hora. E aqui hora. Repara que aqui eu consegui fazer a mudança dos dois na mesma etapa, das duas colunas. Então não tem esse problema de gerar duas etapas diferentes. Isso aqui é uma vantagem legal aqui, que eu consegui acertar. Então a gente vai vir aqui no fornecedor. No fornecedor ela já está ok. Assim que vocês fazerem o carregamento dela, ela já está bonitinha, não precisa fazer mais nada, tá bom? Agora então a gente vai vir aqui em página inicial, fechar e aplicar. E a gente vai começar ir para nossa segunda etapa. Na verdade é a terceira. A gente já fez o carregamento, a gente fez o tratamento dos dados e agora então a gente vai criar uma tabela de calendário, que é muito importante, porque a gente vai começar a fazer os relacionamentos. Vou mostrar como fazer e como fazer os relacionamentos agora. Aqui no lado temos algumas opções, que é onde vai ficar o nosso relatório. Aqui a gente consegue ver as nossas tabelas de uma forma um pouco mais rápida do que ter que ir lá no Power Query, fazer o tratamento e tudo mais. E aqui tem o relacionamento. Repara que eu já tenho um relacionamento feito aqui, porque ele fez sozinho para mim. Ele foi lá e reconheceu que eu tenho um ID produto aqui e um ID produto na outra e relacionou os dois. Eu vou excluir isso aqui, porque eu quero mostrar para vocês como faria na prática. Teria que pegar o ID produto, realmente só arrastar aqui dentro do outro ID produto. Vou fazer um para muitos, tá bom? Porque nessa coluna aqui, nesse fornecedor, eu tenho vários produtos, digamos assim. Mas cada um deles tem um ID só, eles são únicos. E aqui na vendas, às vezes acontece de, por exemplo, um relógio ser vendido várias vezes. Só que ele é um produto só lá do fornecedor, então ele é um para muitos, tá bom? É um conceito ali de banco de dados relacional bem importante, tá bom? Aqui então, em modo de exibição da tabela, a gente vai criar o nosso de calendário. A gente vai vir aqui então em nova tabela. Eu vou mostrar para vocês a nossa primeira medida aqui que a gente vai utilizar. Pode colocar o nome que você quiser, eu vou colocar calendário e eu vou colocar aqui então a função calendário alto e vou dar um enter. Repara que ele me gerou uma lista gigantesca aqui de datas, com uma hora no lado também. Só que repara que tipo tem lá no começo de 1900. É uma data meio estranha, mas ele me gerou automaticamente. O que aconteceu aqui? A ideia do calendário alto é basicamente pegar o primeiro registro que eu tenho aqui na minha base que eu estou utilizando, provavelmente aqui em vendas, primeiro, e o último, e trazer uma listagem completa de datas entre esses dois períodos, tá bom? Isso aí é bem importante e ajuda vocês na hora de fazer o relacionamento. Só que ele pegou a minha coluna de horas aqui e provavelmente se perdeu na hora de fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no transformar dados, aqui no início, eu vou voltar lá e vou excluir essa minha coluna de horas, porque a gente não vai utilizar ela. Outra coisa também é que quanto menos coluna tiver aqui, mais performático vai ser seus visuais ali na outra tela onde ficam os dash, tá bom? E sempre lembre-se que quanto menos coluna tiver, melhor. Uma coluna sempre consome mais processamento do que uma linha, tá bom? Agora eu vou dar um fechar e aplicar e vamos ver se vai funcionar essa nossa medida aqui agora. Talvez eu vou ter que refazer ela. Vamos testar. De calendário, calendário aqui. Perfeito, deu certo agora. Então, o nosso primeiro registro é do 1 de 1 de 2021 até o 27 de 9 de 2023. Então, certinho aqui, já temos o nosso calendário feito. E agora a gente vai fazer o relacionamento entre eles, tá bom? A gente vai pegar aqui e vai jogar essa data nessa data aqui, ó. Então vai ser também um para muitos, tá bom? E a gente pode dar um OK. Isso aqui é bem tranquilo. Então a gente já fez o nosso relacionamento aqui. Depois, nas nossas futuras análises, vocês vão ver que isso aqui é bem importante, tá bom? Eu vou voltar aqui no exibição do relatório.
E agora então a gente vai para outra etapa, que talvez eu poderia dizer que é onde começa a magia dos dados aqui a acontecer. A gente vai começar a jogar os visuais aqui dentro da tela, tá bom? Então primeiro a gente vai jogar esse visual aqui de colunas, tá bom? Eu tenho uma colinha aqui no lado para ir consultando para fazer exatamente igual esse outro dash aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Igual esse aqui, tá bom? Então eu vou pegar esse dash aqui, ó, gráfico de colunas empilhadas, esse elemento ali. Eu vou jogar ele aqui na tela. E também eu vou precisar do meu gráfico de mapas. Então, onde é que ele fica? Esse aqui, ó. Tem um globinho. Eu vou jogar um pouquinho mais para baixo. Depois eu vou ajustar eles melhores. Mas a princípio agora já está excelente, tá bom? Eu tenho um gráfico de rosca também, que depois eu vou passar mais algumas informações sobre ele. Porque o de pizza e o de rosca, eles são um pouquinho complicados. Tem que cuidar, tá bom? Joguei aqui e agora eu vou trabalhar primeiro com eles, tá bom? Nesse dash aqui, a gente vai fazer uma análise de faturamentos. Os maiores faturamentos do período. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui em valor da venda, jogar aqui dentro. Repara que já criou uma barra azul aqui. Só que a gente quer analisar isso por vendedor. A gente quer saber qual que são os vendedores que tiveram maior faturamento. Opa, já temos aqui todos os nossos vendedores e o faturamento deles. Ainda está bem feio, ok? Mas seria isso. Só tem um outro detalhe que eu já quero passar para vocês, que é basicamente como a gente pode fazer um ranking. Então, a gente já pode aplicar aqui algumas primeiras técnicas aqui de visualização de dados baseado em storytelling, tá bom? Então aqui no vendedor, a gente vai em filtragem, aqui a gente vai colocar esse N superior. A gente pode vir aqui, colocar esse número 3, então a gente vai pegar os 3 superiores, tá bom? E a gente vai adicionar aqui, ó, pegar o valor da venda e arrastar aqui, ó, por valor. Joga aqui dentro e vamos dar um aplicar. Legal. Então a gente já descobriu que o Gustavo, o Rafael e a Sofia são os nossos maiores vendedores que têm o maior faturamento, tá bom? Por enquanto deixa assim. E nesse gráfico aqui de mapa, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que só jogando o valor da venda aqui no tamanho da bolha e a cidade aqui na localização, tá bom? Deixa eu ver se vai funcionar. Não vai ter que mexer em nada. Aí, ó, ele só demorou um pouquinho, dá uma carregada, porque ele realmente consulta o mapa do mundo aqui e reconhece qual que são as cidades e faz esse elemento visual aqui muito legal. Eu gosto muito particularmente, tem gente que não gosta, mas aqui vai da análise da opinião de cada um, tá bom? Vai visualizar então aqui a quantidade de faturamento por cidade, tá bom? E agora o nosso outro elemento aqui é a rosca, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Então vamos voltar aqui e aqui a gente vai analisar qual que é a quantidade de vendas por cidade, tá bom? Então a gente vai pegar a cidade, vai colocar aqui na legenda e a gente vai pegar nosso ID. Por quê? Cada ID desses aqui representa uma venda. Então a gente já consegue dar uma analisada legal aqui quais são as cidades que estão realizando mais vendas. A gente percebe que São Paulo aqui está ligeiramente na frente com 41% das vendas, que seriam mais ou menos 543 vendas. E aí depois seguido por Curitiba com 32,9 e depois Belo Horizonte. Show? Então agora a gente vai jogar o nosso outro gráfico aqui, que a gente vai começar a fazer alguns trabalhos nele, tá bom? Que seriam esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Da sobra líquida por produto. Aqui a gente vai ter que fazer algumas medidas, tá bom? Uma medida, na verdade, bem tranquilo. A gente vai selecionar aqui esse dash, vamos jogar ele aqui. E agora eu vou basicamente criar uma medida da seguinte forma. Eu vou organizar elas dentro de uma pastinha onde elas vão ficar todas compiladas aqui. Como que eu faço isso? Eu vou inserir dados. Aqui no nome da tabela a gente vai colocar medidas. Isso é uma boa prática de organização, tá bom? Só espera um pouquinho. Ele vai surgir aqui, ó, medidas. Legal, tá aqui. E agora, o que a gente vai fazer é basicamente clicar com o botão direito em cima disso aqui, nova medida. Vamos alterar aqui para sobra líquida. Vou criar aqui algumas variáveis que vai ser var. Var é para a gente definir uma variável aqui no DAX, que seria a linguagem, posso dizer que talvez de programação aqui utilizada para fazer as análises, tá bom? Vai ser o custo do nosso produto, que vai receber então um sum. Isso aqui vai ser a soma, tá bom? Dos nossos fornecedores, tá bom? Preço de custo. Então a gente já tem o nosso custo do produto. E agora, então, a gente vai fazer o nosso faturamento, que é o valor da venda, que vai ser a soma, do valor da venda. E agora a gente sempre, quando definir alguma variável assim, a gente tem que dar um return, tá bom? Então a gente vai dar aqui um valor da venda
menos o custo do produto aqui. Legal? Traz a variável e a gente pode fechar isso aqui. Esse coluna 1 que ficou aqui, a gente vai poder excluir ele, tá bom? Deixa eu excluir do modelo, vai ficar mais clean aqui. Legal. Agora a gente vai pegar esse sobra líquida, vai arrastar aqui dentro desse gráfico de colunas empilhada. E agora a gente vai olhar por produto. A gente quer saber qual que é o nosso produto que está dando mais sobra líquida pra gente, que é uma análise bem importante. Então, cadê o produto? Vamos arrastar aqui também. Opa, então a gente já tem alguma coisinha aqui. Para que ainda tá meio feinho, não tá tão legal, mas a gente já pode identificar que o forno elétrico aqui é o que tá dando mais sobra líquida pra gente. Interessante, legal. Operador de pó menos. E se a gente clicar nos elementos, ele já vai começar a fazer algumas análises, tá bom? Ele vai filtrar entre si. Isso aqui é bem interessante. Vamos ver o Gustavo aqui, ó. Vamos pegar o Gustavo e vamos ver o que ele tá vendendo mais. A gente já consegue ver que ele tá atendendo em 3 cidades diferentes. Tá conseguindo fazer vendas em 3 cidades. E também tá vendendo mais forno elétrico, ar-condicionado e televisão. Tá dando uma maior sobra líquida para ele, conforme a gente consegue ver aqui. Só que repara que o aspirador de pó e a máquina de lavar tá dando prejuízo. Dá para ver que tá um pouquinho negativo. Depois a gente vai deixar isso mais visual, tá bom? Então eu vou clicar de novo novamente para tirar esse filtro aqui. E agora a gente vai começar a fazer algumas medidas, tá bom? Que são bem importantes. Que a gente vai usar nesse dash aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é bem importante. A gente vai fazer a medida para conseguir identificar a variação do mês a mês, porque a gente tem o que aqui? Um dos comentários que foi pedido no Instagram, como a gente pode fazer uma análise de uma loja, de um faturamento de forma anual e fazer uma apresentação disso. Então aqui a gente consegue visualizar qualquer um dos anos que vai ter no filtro e conseguir verificar se num mês para o outro teve aumento ou uma queda no nosso faturamento. Então a gente pode perceber que aqui em maio para junho teve uma queda de 20,36% no faturamento. Ele caiu de 86 mil para 68 mil. Então aqui seria um exemplo muito bom para fazer uma apresentação para ver como a empresa está se comportando, como a fábrica, onde é que você trabalha está se comportando naquele período, tá bom? É uma análise muito interessante. Então eu vou fazer uma nova medida aqui, que eu vou utilizar depois. Vai ser basicamente um rótulo 2, que a gente vai utilizar. Vou dar o nome de rótulo 2, tá bom? E vai ser o valor da venda somado isso aqui, da tabela venda, valor da venda. Vou dar um Enter, pronto. Beleza, então a gente criou o nosso rótulo 2 aqui no lado e a gente vai jogar o gráfico aqui que a gente vai utilizar, tá bom? Vai ser esse gráfico de área aqui, porque ele é um pouquinho mais bonito que o de linha. Daria para fazer no de linha também, se vocês preferirem. Vamos jogar ele aqui e agora eu vou ter que colocar aqui o valor da venda, que vai ser o faturamento no eixo Y. Vou colocar aqui faturamento, faturamento. E depois a gente vai colocar o rótulo 2 aqui embaixo, que vai ser a variação percentual. Vou mudar o nome, tá bom? Show! Agora eu já joguei aqui dentro o faturamento e a variação percentual. A gente já tem esses dois valores. Agora repara que um está em cima do outro. A gente não consegue identificar o que é um e o que é o outro. Agora a gente vai fazer um truquezinho. A gente vai vir aqui em rótulo de dados. Cadê? Deixa eu encontrar. Eu vou ativar ele. Ó, repara que já está aparecendo agora dois valores, só que é o mesmo valor. Não é isso que eu quero. Quero uma porcentagem da variação e sim o valor embaixo. Aqui a gente vai ter que fazer algumas edições. Primeiro no faturamento, a gente vai colocar isso aqui acima, opções, posição acima, tá bom? E os outros dois aqui a gente vai poder colocar alto, tá bom? Sem problemas. Aqui no valor, deixa eu só dar uma verificada se está certinho. Soma dos valores. Essa fonte a gente pode deixar ela, eu acho bem bonito. Ou se caso vocês quiserem trocar, ficou à vontade, tá bom? E aqui a cor que a gente vai utilizar para fazer e deixar ele assim é outra tonalidade. Eu acho que, se não me engano, é esta aqui. Deixa eu ver se é a última. Não, é essa mesmo. Ele vai ficar mais bonito aqui dessa cor. A gente vai vir aqui nessa série e vai trocar agora para variação percentual. Clicando aqui, a gente vai colocar acima também. Para que um está em cima do outro agora. Só que aqui tem o pulo do gato, que a gente vai colocar esse deslocamento mínimo para 27 e o deslocamento máximo também para 27. Vai ficar os dois alinhados um em cima do outro. Bem legal, né? E aqui eu vou trocar essa cor. Eu vou colocar agora sim uma cor um pouquinho mais fraca. Acho que essa cor aqui vai ficar legal. Deixa eu ver se essa aqui não fica melhor, talvez. Qualquer coisa depois a gente troca. Eu acho que aqui vai ficar bem bonito. Essa parte de design é muito de testar. Agora a gente vai ter que criar uma nova medida aqui. Qual que vai ser essa medida que a gente vai criar? Primeiramente, antes de criar a medida, eu estava já esquecendo, a gente vai pegar esse calendário aqui. O que a gente vai fazer é basicamente jogar os meses aqui dentro do eixo X, tá bom?
Repara como ficou o gráfico agora. Tá uma loucura, tá muito estranho. Mas o que que a gente vai fazer é pegar a variação do mês para o outro, se teve queda, se teve aumento, para a gente conseguir colocar nesse rótulo de cima. Esse de cima aqui a gente vai usar só como parâmetro para ter uma base de onde ele tem que ficar, tá bom? O tipo da visualização dele a gente vai mudar e vai transformar ele nisso aqui, vai ficar muito top. Então bora lá, a gente tem que criar uma nova medida. As medidas salvam vidas. Então, botão direito em cima de medidas. Aqui a gente pode colocar um nome aqui de mês anterior. E a gente vai usar uma medida calculate aqui. Essa medida é muito boa. Se tiver que fazer um top medidas que você vai utilizar, provavelmente o calculate vai ser uma das que você mais vai utilizar na sua carreira ali, como no Power BI, tá bom? Então aqui a gente vai somar as vendas, tá bom? Vou fechar aqui o parênteses. Vou dar um ponto e vírgula. Talvez eu esteja indo um pouquinho rápido aqui, pessoal, mas eu pressuponho que talvez algumas coisas aqui ficam bem claras. Qualquer coisa, diminui um pouco a velocidade do vídeo, que vai ficar um pouco mais entendível, tá bom? Faço um pouco mais rápido, até para a gente não perder muito tempo. Aqui tem essa outra medida aqui, o Date Edge, que a gente vai pegar basicamente então aqui o nosso calendário, que a gente construiu ali, esse calendário aqui, pegar a coluna data, date, que a gente utilizou, e vai fazer então menos um mês, month, que seria em inglês, né? Acho que a minha pronúncia tá no caminho. Se não tiver, desculpem, não é meu forte. E agora que a gente já tem o nosso faturamento do mês anterior, que é basicamente aqui eu peguei a soma, fiz uma soma do meu faturamento e diminui um mês dele, para eu pegar um mês retroativo, tá bom? Agora eu vou usar isso com a outra medida para conseguir a porcentagem entre os meus meses, tá bom? Então a gente vai pegar aqui, colocar a porcentagem mensal. E aqui a gente vai usar a opção de divide, que é muito boa também. Eu vou colocar o sum, que eu vou somar então novamente aqui as minhas vendas. Eu poderia ter criado uma medida para esse faturamento, que seria talvez mais rápido, mas ficou sem. Agora a gente vai chamar então essa medida que a gente criou ali, que seria do mês. Eu não consegui puxar ela, que ela na verdade teria que ter puxado assim, ó, medida. E aí, trazer aqui o mês anterior, tá bom? Então, medida mês anterior. E a gente vai fazer isso aqui, novamente, dividido pela medida do mês anterior, vírgula zero. Então, basicamente, aqui a nossa função divide, o que ela está fazendo? Ela vai somar, então, o valor das vendas, vai pegar isso aqui, vai fazer menos o nosso mês anterior, então vai fazer um menos o outro, e vai dividir somente pelo mês anterior que a gente tem na outra medida, dando um resultado para nós. Se caso der algum problema, o resultado vai ser zero, tá bom? Se der algum erro. Então, eu dei um Enter aqui, pronto, essa parte está feita. E aqui, então, galera, nessa medida do rótulo 2, que a gente vai ter que fazer o tratamento dela agora, a gente tem essa opção aqui de formato. A gente vai mudar isso aqui para a opção de dinâmico. Aqui vai acontecer algo bem legal. A gente vai conseguir transformar o jeito que a gente vai mostrar aquele valor da medida. Então, repara que agora habilitou esse campinho aqui, ó. Carregar o Power BI, tem a medida e tem o formato. O formato é como será mostrado esse valor. Aqui, então, a gente vai criar algumas variáveis para mudar esse formato que é apresentado aqui, então. Então, a gente vai primeiro criar a variável do valor, que seria, vou colocar aqui o valor mesmo, que a gente vai atribuir então a nossa variação mensal que a gente fez lá na outra medida, tá bom? É bem importante seguir o passo a passo para dar certo. E aqui a gente vai colocar então a nossa opção de formatar. A gente vai usar a função format, que a gente vai pegar um valor. Que valor é esse? É esse que a gente criou agora. Então a gente pode chamar ele, dar uma vírgula, e agora a gente vai ter que mostrar para o Power BI como a gente vai querer mostrar esse valor, tá bom? Então vai ser aspas dupla aqui, 0.00, e aí a gente vai poder colocar o sinal de porcentagem. Opa, paguei um zero. E aí, ponto e vírgula, e novamente, só que agora negativo para outro valor. Vou dar aqui um fecha parênteses, return. E agora a gente vai colocar 4 aspa dupla no início, o E comercial, formatado, seria a nossa variável format. Opa, desculpa, formatar essa variável aqui. Aí o E comercial novamente, aí a gente fecha aqui então nossos parênteses, tá bom? Vamos dar um enter aqui para testar se deu certo. Torcer que sim. Opa, galera, agora vocês podem ver aqui que já tá aparecendo alguns valores. Só que olha, não tem essa setinha bonita aqui. Como que a gente consegue essa setinha aqui? Sem copiar e colar. Eu vou colar no meu navegador, vou deixar aqui no link na descrição também. Esse site aqui, que ele é muito bom para vocês conseguir ícone. É esse site aqui, ó. Tem vários ícones aqui
Eu, como já quero alguns ícones padrões, eu tenho aqui salvo o ID do ícone. Então, eu vou grudar aqui em cima. Se vocês quiserem, vai ser esses aqui. A gente pode vir aqui e copiar. Isso ajuda muito. Então, a gente pode voltar aqui. Isso aqui eu acho que é positivo, certo? Deixa eu dar um espaço. Deixa eu ver se fica bonito com espaço. Isso, ficou legal. Agora, deixa eu pegar esse outro ícone aqui, que é o... Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, achei. Deixa eu grudar aqui o ID, vou copiar a setinha para baixo. Agora eu vou colocar aqui na frente para como é que vai ficar. Olha que legal. Então a gente já tem setinha para cima, setinha para baixo e a variação percentual aqui do mês para o outro. Isso aqui já resolve muito problema, que eu tenho certeza que se você tá mexendo no Power BI, você já teve esse problema, já quis fazer isso, não sabia como. Então, isso aqui é bem legal. Agora a gente vai para uma nova etapa que é bem importante também, que é sobre isso aqui, ó. Repara que no nosso deslocamento aqui não aparece todos os valores. Ó, a gente tem que expandir bastante o gráfico aqui e não aparece ainda nossa porcentagem, por exemplo, em novembro e dezembro. Como que a gente pode resolver isso aqui? Seguinte forma, a gente vai ter que criar uma nova medida, novamente, muitas medidas. Eu vou colocar aqui. A gente pode chamar ela de deslocamento, que ela vai basicamente fazer esse teto e um limite pra gente, tá bom? Então a gente vai colocar aqui algumas variáveis novamente. Eu vou grudar aqui. Talvez eu acelere isso aqui para agilizar para vocês, tá bom? Na edição. Mas por enquanto, tabela. A gente vai colocar o select aqui para tirar os filtros. Vendas, data. Então a gente vai colocar aqui, basicamente, o que a gente fez? A gente está tirando os filtros dessa coluna, dessa tabela aqui, tá bom? Aqui a gente vai fazer com a mesma coisa com a tabela vendas na coluna vendedor, tá bom? E depois vendas com o valor da venda. Agora a gente vai criar outra medida aqui que vai ser o deslocamento. Eu vou colocar V deslocamento para não dar conflito com o nome da nossa medida, tá bom? É bem importante. Aqui agora a gente vai colocar então a função max, que retorna o maior valor numérico ou maior cadeia de caracteres resultante de uma avaliação de uma expressão para cada linha de uma tabela. Então a gente vai colocar aqui a nossa tabela que a gente criou ali, aquela variável, onde a gente vai somar o valor da venda, justo. Tem uma colinha aqui porque como é muita coisa, galera, é muito conteúdo, eu também não lembro tudo de cabeça, tá bom? Isso é normal, vocês também, quem tá começando agora, vocês vão muitas vezes consultar conteúdos de vocês antigos, e esse daqui é um roteiro muito antigo que eu tava fazendo e só agora eu consegui lançar aí para vocês, fazer acontecer mesmo. Então aqui a gente vai colocar essa porcentagem, eu vou explicar para vocês, é bem importante. A gente vai pegar o nosso deslocamento e multiplicar por 0,15 aqui no meu caso. Às vezes 0,15 pode ser muito ou pouco para você. Então eu sugiro que você vai fazendo teste com 0,16, 0,14 ou 0,20 e assim vai para testar o que fica melhor para vocês ali. Eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês aonde aplicar isso aqui, tá bom? É aqui no eixo Y. Eixo Y, aqui nesse máximo tem esse formatação condicional, o FX aqui. A gente vai em campo devemos basear isso, a gente vai em medidas e aí depois vai em deslocamento. A gente vai dar um OK. Repara que já deu uma mexida aqui no meu dash. Ó, já ficou um pouco mais comprimido, pelo menos a gente consegue ver todos os valores. Eu vou deixar assim, tá bom? Para mim é o suficiente, mas para vocês ali vocês vão editando, tá bom? Conforme vocês acharem melhor. Depois eu deixo ele um pouquinho mais bonito. Tá. Agora, tem outro detalhe bem importante para vocês que eu quero mostrar, mas primeiro a gente vai colocar alguns filtros aqui. A gente vai usar essa opção aqui de segmentação de dados para criar o nosso filtro de ano. A gente vai pegar aqui no calendário, data, a gente vai jogar aqui ano e a gente vai usar a nossa opção de, deixa eu ver onde ele fica. Não é controle deslizante. Configuração de segmento, ele fica no suspenso aqui, ó. A gente vai usar essa opção para a gente fazer marcações. Ó, repara que todo o nosso dash ele já vai fazendo edições. Show, a gente colocou o ano aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa basicamente com o mês. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para agilizar. Eu vou tirar aqui o ano e eu vou colocar o mês. Agora a gente tem o mês e a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com os nossos colaboradores. Então a gente vai colocar os vendedores, na verdade vendedores, né? Aqui dentro. Então a gente tem a Ana, a Beatriz, Carla, Gustavo e assim por diante. Eu vou deixar aqui sem nenhum por enquanto. Aqui depois que a gente colocou os vendedores, eu quero mostrar para vocês uma análise bem interessante que vai ser nesse dash aqui que eu vou utilizar. Eu só preciso ativar o rótulo de dados dele. E repara que aqui ele ficou me dizendo que é milhão,
Só que, na verdade, quando eu passo o mouse por cima, é 428.757. Não chega nem a meio milhão aqui. E ele tá me dizendo que é mid-milhão para todos os valores, principalmente aqui que na verdade é 1.000 em sobra líquida de aspirador de pó, por exemplo. E eu não quero isso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar para vocês uma medida que eu vou fazer basicamente a formatação dinâmica dela. Eu vou conseguir dizer se ela é milhão, bilhão, trilhão. Na verdade, trilhão não vou fazer porque não precisa, é um número muito alto aqui. Mas por exemplo, se for 1.000, se não tiver nenhuma formatação, como que a gente vai fazer ela? Eu vou dar uma nova medida aqui. Ela é bem legal, muito útil mesmo. Aqui a gente pode colocar, na verdade aqui a gente vai usar sobra líquida dinâmica, né? Eu vou fazer vou pegar a minha sobra líquida que eu já tenho. Eu ia fazer do faturamento, mas eu vou pegar a sobra líquida que eu já tenho pronto. A sobra líquida dinâmica, vou mudar o nome, dinâmica. Vou mudar o return aqui, eu vou apagar, vou deixar 100. No formato, eu vou colocar dinâmico, que é bem legal. Eu não consigo mudar para dinâmico porque aqui eu não posso criar variáveis. Tem que fazer direto, então eu tenho que pegar o sum, os dois sum, e já fazer um menos o outro aqui direto. Vou dar Enter. Para que já ficou tortão aqui, tá bem estranho, mas eu vou resolver isso aqui, tá bom? É primeiro o preço de venda também, e depois eu vou o preço de custo. Por isso que ficou, na verdade, torto. Deixa eu apagar, dar um Enter. Deixa eu ver como é que ficou. Mas tá bem feio ainda. Deixa eu ver se tá certo isso. Na verdade, valor de venda. Aqui eu deixei um menos na frente, por isso. Não tinha visto. Desculpa aí, erros do caminho. Aqui em moedas a gente vai mudar para dinâmico. E aqui vai começar a magia. Uma fórmula bem grande. Então deixa eu mostrar para vocês aqui como construir ela. Então a gente vai criar primeiro uma medida de faturamento, onde a gente vai colocar o sum total das vendas, do valor das vendas, tá bom? E agora a gente vai fazer o seguinte, vai dar uma nova medida aqui, criar uma nova, que vai ser realmente o faturamento dinâmico. Quem sabe eu acelero essas partes no vídeo para ficar um pouquinho melhor para vocês. E aí depois vocês, qualquer coisa, só copiem, tá bom? Aqui eu tenho que abrir 4 aspas dupla, colocar um e-comercial, e aí eu vou fazer um e-comercial, e aqui eu vou colocar um switch case. Na verdade, aqui no meu caso é só switch. Vou colocar um true, tudo que vai ser verdadeiro, então vai retornar. Então agora eu vou começar a fazer umas análises. Vai ser o faturamento. Se o faturamento for maior ou igual a, nesse caso, um bi, aqui são 9 zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Espero que esteja certo. Aí depois a gente vai dar um format novamente e o faturamento aqui. Eu tenho que trazer novamente o faturamento, que é o valor que eu vou mostrar. E agora a gente entra na edição aqui, que é o charme da coisa. Que a gente vai colocar o LS, então. Colocar um asterisco. E a gente vai colocar 0,000. Desculpa, errei. Não é 000, que eu comi bolinha. Ponto, ponto, ponto. Mas tem um zero sim aqui. Depois por causa do bilhão, tá bom? Um pouquinho aí complicado até pegar o jeitinho, ver com calma, mas que você vai conseguir. Isso aqui vai ficar bem legal. Aqui para agilizar, galera, minha dica é copiar. Copia e copia esse valor também. Aqui a gente vai excluir 3 zeros e aqui a gente vai excluir 6 zeros. Vai ficar apenas 3, tá bom? Então aqui já não vai ser mais bi, vai ser mi e aqui vai ser 1000. Aqui a gente pode então tirar uma das vírgulas e aqui a gente pode tirar 2 das vírgulas, tá bom? Então deixa eu ver, vai dar um errinho por enquanto, mas confia no processo que vai dar certo. Então agora a gente vai utilizar o format novamente, trazendo o faturamento, aspas dupla, porcentagem, asterisco na verdade, fecha. Agora a gente vai fechar aqui embaixo o switch. Aqui a gente vai dar o nosso e-comercial, novamente, 4 asterisco duplo, 1, 2, 3, 4, e o return faturamento, faturamento dinâmico. Pode copiar ali de cima. Vou ver o que eu errei aqui, que eu acho que eu comi bolinha em algum parênteses, alguma faixa de parênteses. Deixa eu ver o primeiro, abre, fecha. Aqui, ó, esqueci disso aqui, ó. Os aspas duplas aqui. E aqui também não tem, na verdade, esqueci de todos. Perfeito, agora corrigi. Aqui embaixo ele não pegou o return por algum motivo. Deixa eu ver, tem 5 aqui. 1, 2, 3, 4. Agora sim, dá um Enter. E agora vocês vão ver que a sobra líquida que estava aqui, ela vai ser mostrada com o LS na frente. Tudo bem, isso já tinha. Mas a gente vai conseguir identificar aqui, ó. Independente se for milhão,
se for 1000, ele vai conseguir fazer essa análise. Ó, repara que eu consegui mostrar para vocês. Nesse caso aqui, tem todos aqui, mas nesse mês foi negativo a sobra líquida. E repara que aqui tá 794, não tá mais 1000. Ele consegue fazer essa distinção dos valores. Legal, né? Então, vou fechar aqui. Beleza. E a gente vai fazer basicamente a mesma coisa com o nosso faturamento. Eu só vou vir aqui pegar o formato para agilizar. A gente vai em nova medida aqui. Nessa nova medida eu vou apagar tudo que tem aqui. A gente vai colocar então faturamento dinâmico. Faturamento dinâmico. A gente vai colocar então o sum, que vai ser a soma do nosso valor das vendas aqui. Vou dar um enter. Aqui a gente vai mudar para dinâmico esse formato. E nessa telinha que abrir aqui, a gente pode grudar então o que a gente fez e colocar faturamento dinâmico. Algo que eu não me percebi ali quando estava mostrando para vocês, vi agora na verdade, mas não tem problema. Que aqui ficou faturamento dinâmico. Na verdade seria sobra líquida dinâmica, mas não tem problema, tá bom? Está funcionando muito bem. Aqui nesse faturamento dinâmico, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer uma troca. Nesse dash aqui, a gente colocou o faturamento que é direto o valor da venda. A gente vai tirar e colocar o nosso faturamento dinâmico, tá bom? Só colocar aqui embaixo, ele já vai se ajustar. A única coisa, tem que ver se não vai alterar aqui, ó, a posição. Na verdade, alterou. Vou colocar para cima também, tá bom? E vou colocar faturamento só. Vou aumentar um pouquinho isso aqui para ser todos os valores. Show! Filtro a gente não vai usar, então dá para deixar sem por enquanto. Agora, pessoal, a única coisa que falta para esse dash aqui ficar idêntico a esse aqui é esse cartão aqui em cima com o nosso faturamento total, que agora a gente vai poder fazer. Então a gente pega aqui o nosso cartão, vamos jogar aqui um cartãozinho. Vamos pegar esse faturamento que a gente criou agora, faturamento dinâmico, e jogar aqui. Pode deixar ele grande mesmo, porque a gente vai trabalhar nele depois, não tem problema. E só isso. Depois a gente vai deixar ele bonito e estético, que nem tá nesse dash aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar na parte de deixar esse gráfico aqui mais profissional e deixar ele mais bonito. Porque, meu Deus do céu, olha para isso aqui. Tá muito poluído, tem muita informação, não tá organizado, tá bem feio mesmo. Então assim, ó, tem 3 pontos que eu separei desse livro aqui, Storytelling com Dados, 3 dicas que vai ajudar bastante vocês e que eu mesmo levo para os meus dashes no trabalho, para deixar os meus gráficos mais bonitos e mais visuais. Que são o quê? Ativar o modo design. A gente tem que olhar para o gráfico aqui e realmente pensar nele como um design. Como que a gente deixa mais bonito, mais clean, que é esse bom senso, basicamente. É basicamente isso que a autora aqui diz no livro, a Collie. O segundo tópico, que seria os gráficos que falam. Eles por si só já dizem muito. A gente tem que, na hora de escolher um gráfico aqui, um dash, a gente tem que escolher dash que faz sentido com a informação que a gente está passando. Um exemplo disso é os gráficos temporais. Os gráficos temporais, eles são muito bons para linha, para gráficos de linha como esse aqui no meio. Quando a gente for falar de tempo, a gente tem que parar para pensar que a gente está olhando num horizonte, assim. Então, o gráfico de linha se encaixa muito bem. Claro que às vezes dá para encaixar também um gráfico de colunas e tal, mas é delicado. Então, tem que cuidar disso. E storytelling com dados, que é onde a magia acontece. A gente tem que transformar os dados em histórias que prendem a atenção e inspiram a ação. Porque assim, ó, sem um bom storytelling, os seus dados são apenas números sem almas, digamos assim. Porque não vão conseguir transmitir a mensagem que aquele dash, aquela informação precisa transmitir. E muitas vezes vai acabar em desuso. Eu mesmo posso contar algumas experiências minhas no meu trabalho, que assim, o que acontece? Provavelmente você vai passar também. Esperem um dash para você, você tem que ir lá construir e tudo mais. Às vezes você coloca muita informação e aquele dash ele vai acabar, muitas vezes o pessoal não vai acabar compreendendo, vai ter muita informação ou às vezes talvez faltando, mas não vai conseguir fazer essa transmissão de mensagem, que seria essa storytelling com dados, e o pessoal vai acabar não usando o teu dash, teu gráfico. Isso aí pode acontecer, então tem que cuidar, tá bom? E assim, sem mais delongas, o link do livro tá na descrição. Se vocês quiserem comprar lá, vai me ajudar. É o link da Amazon de afiliado, vou deixar ali. Tá bom? Vai continuar trazendo conteúdo para vocês. E vamos lá, a parte talvez mais legal, que alguns gostem, outros não, é a parte de design aqui. Eu particularmente gosto, então bem tranquilo. Vocês
Bom ver que é bem fácil, não tem segredo. Aqui a gente vai começar com a tela de fundo. A gente vai procurar a imagem aqui. Eu já tenho separado esses prédios aqui, que eu achei bem bacana. Então aqui a gente vai colocar a nossa transparência para 97%. Coloca 97, vocês não vão ter erro aqui. E coloca essa opção de ajuste, tá bom? Pode ver que já tem alguma coisinha ali no fundo, ó. Aqui a gente vai mudar a nossa cor de fundo para esse hexadecimal aqui. Eu já tenho ele separado aqui na minha colinha aqui no lado, porque é bastante conteúdo, precisei mesmo, galera, desculpa. E como já faz tempo que eu fiz o vídeo, fiz o roteiro, muitas coisas eu não lembrava. Eu tenho que ficar consultando. Mas tudo aqui passo a passo para vocês copiar. Aí pode deixar assim, esse é nosso fundo, confia, isso aqui vai ficar legal, vai ficar bonito. E aqui a gente vai começar com esse gráfico aqui, que vai ser o nosso dash de rank aqui. Então a primeira coisa aqui, a gente vai mexer no título, a gente vai colocar aqui maiores faturamentos do período. Então, beleza, a gente já colocou... Opa, eu escrevi erradíssimo período. Período aqui, período. Beleza, maiores faturamentos do período. E a gente vai centralizar ele aqui, que fica melhor. Basicamente, aqui é só isso. Aí a gente vai para o eixo X aqui. A gente vai verificar se está tudo certinho. A gente vai colocar branco aqui. Pode colocar branco, não está aparecendo aqui o nome. Mas depois a gente vai tirar esse fundo aqui e vai ficar bem legal. Aqui no título a gente vai tirar também eles, não precisa. E uma coisa que a gente tem que fazer, esses ícones de cabeçalho pode tirar, porque isso aqui na hora de publicar o relatório não fica legal. Dica de ferramenta, a gente vai deixar só para esse aqui, para o gráfico de mapa. Para esse aqui a gente vai tirar, a gente vai voltar aqui, tamanho do estilo, a gente vai, a fronteira visual a gente tira e a tela de fundo a gente vai tirar também, tá bom? A linha de grade eu também não gosto muito. Para muitos poucos casos eu acho interessante. Então eu recomendo vocês tirarem. O eixo Y aqui, a gente pode tirar os dois, tá bom? Vai ficar mais ou menos assim o teu dash por enquanto, tá bom? Aqui no título eu esqueci, mas ele é branco também, tá bom? Beleza. Agora a gente vai aqui nas colunas. As colunas sim, a gente vai ter alguns detalhes para cuidar. A gente pode vir aqui em todos e essa cor aqui a gente vai colocar um cinza nessa tonalidade aqui, ó. Um pouquinho mais fraco. Show? Aí depois na borda, aqui a gente tem um segredinho que a gente vai utilizar. Que é basicamente, vamos habilitar a borda. Esse cinza pode deixar. Esse cinza padrão que vinha aí para vocês. Se caso vocês quiserem um hexadecimal para fazer igual, deixa eu pegar aqui ele. É esse aqui, ó, tá bom? Pode pausar ali e copiar. Então, é basicamente isso aqui nesse primeiro gráfico. Só deixa eu dar uma olhadinha se ele tá igual mesmo, por enquanto. Show. Tem só que ajustar a transparência dele, que eu ainda não ajustei. Aqui a gente coloca 70 nessa transparência para ficar um pouquinho mais opaco, eu diria, mas eu achei ele bem elegante. Aqui agora a gente só tem que mexer nesse rótulo de dados. O que a gente vai fazer aqui é basicamente pegar e colocar ele branco para conseguir visualizar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer aqui, maiores faturamentos, pá. Não, é basicamente isso, então, que a gente faz aqui. Esse dash está pronto, pequenininho, deixa aqui no cantinho, para não atrapalhar muito. Agora a gente vai diminuir um pouquinho esse aqui dos mapas e a gente vai trabalhar nesse, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui assim, dash de mapa. Expandir um pouquinho ele aqui, beleza. A gente vai fazer, no título aqui, a gente pode vir aqui e colocar, então, faturamento por cidade, onde a gente vai deixar centralizado e a cor do texto vai ser branca também, tá? E vai ser basicamente isso que a gente vai fazer aqui no título. No tamanho, a gente vai ter que dar uma mexida um pouquinho, tá bom? A gente vai vir aqui em fronteira visual, vai ativar a sombra também e a tela de fundo a gente vai desativar. A fronteira, a gente pode deixar preto, mas deixa os cantos aqui arredondados em 10, tá bom? Que vai ficar bem legal. Depois a sombra a gente vai ter que colocar o hexadecimal. Vai ser esse aqui com tudo 6. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, tudo 6, tá bom? Vai ser a sombra. A gente pode colocar a externa e aqui pode ser centralizada, tá bom? Fica bonito, confia. A gente fecha tudo. E aí, ó, repara que já tá dando um visual um pouquinho diferente aqui. Já tá ficando legal esse dash. Antes ele tava bem feio. Aí, na configuração do mapa, aqui a gente vai trocar aqui para escala de cinza. Escala de cinza combina mais com o nosso gráfico aqui, tá bom? Que essas opções é isso mesmo, tá bom? E aqui na bolha, as cores, a gente vai mudar e vai colocar aquele mesmo hexadecimal de antes, tá bom? Vai ser esse ali. Aqui a gente, na escala,
pode colocar alto aqui, tá bom? Não tem problema. E perfeito. Nosso dash aqui de gráfico tá certinho, vai ser nesse padrão mesmo. Para que ele já tá ficando um pouquinho mais bonito, ó. Agora a gente vai para o nosso gráfico de rosca aqui, que eu só vou ajustar a altura dele aqui, deixar ele no mesmo tamanho, deixar ele mais alinhado, começar a alinhar aqui para ficar melhor. Agora, o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa. Vamos começar aqui por clicar em cima dele. A gente vai por tamanho. A gente vai, então, tirar a tela de fundo, vai habilitar a fronteira visual e a sombra. Eu vou até copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar dele para esse aqui. Ele vai dar uma agilizada, né, nesses aspectos. Recomendo vocês fazerem o mesmo, tá bom? Para dar uma agilizada. No título aqui, a gente vai trocar esse título aqui e vai colocar quantidade de vendas por cidade, tá bom? Quantidade de vendas por cidade. Agora a gente vai começar a trabalhar com alguns outros elementos. A gente vai primeiro mexer com a legenda. Bora mexer com essa legenda que ela tá bem ruinzinha aqui. Eu vou colocar ela centralizada superior, tá bom? Aqui tem uma sacada. Centralizada, cadê? À esquerda? Superior central. Eu vou tirar o título, cor, eu vou colocar branco. E é isso aí por enquanto. Quantidade de vendas por cidade. Eu vou trocar essas cores, tá? Seguinte, a legenda, pessoal, é muito importante que vocês, assim, entendam que a legenda, ela tem que estar no lugar onde quem for visualizar o dash de vocês, logo quando bata o olho já visualize elas. Muitas vezes, no começo, eu fazia o seguinte, colocava inferior central, aqui embaixo. Só que é normal do nosso olho ele começar lendo pela esquerda em cima. Formato como se fosse ler um livro. Então aqui ele vai olhar às vezes o teu dash, não vai entender e aí vai para a legenda. Claro que isso aí é treinável. Conforme vai se passando o tempo, o pessoal que trabalha em empresa, eles já vão entendendo isso. Só que é uma sacada um pouco assim, digamos, cerebral, que a gente utilize essa vantagem a nosso favor. Às vezes não fica tão bonito, mas fica eficiente. Mas aqui até que tá bem elegante também, então pode deixar, não tem nenhum problema. Então aqui seria isso na legenda e agora a gente vai para fatia. Aqui nas fatias eu separei aqui as cores que vocês vão utilizar para ficar desse formato. Então o primeiro aqui a gente vai utilizar esse aqui, esse hexadecimal aqui. Opa, não salvou. Deixa eu só ver aqui, faltou 9 aqui no final. Beleza, São Paulo. Na fatia 2, deixa eu pegar aqui Curitiba. Essa cor aqui. E a fatia 3, que é Belo Horizonte, a gente vai usar essa cor aqui. Repara que, opa, já tem uma diferença interessante aqui. Já temos uma cor muito mais bonita, eu diria. E aqui no rótulo de detalhes, valores, a cor, a gente vai colocar então um branco também, para ficar um pouco mais visível. Ó, ficando assim. E a gente usou então esses mesmos tons da mesma cor para deixar diferente, Belo Horizonte, então que é essa cor aqui, a do meio, Curitiba que é clarinha e São Paulo que é mais escura, tá bom? Para deixar um pouco mais visual. Repara como já tá mais elegante o nosso dash aqui. Tá muito mais bonito, beleza? Agora a gente vai para esse sobra líquida aqui. Esse gráfico de sobra líquida aqui, a gente pode então dar um pincel de formatação nesse anterior, clicar aqui, ele já vai trazer bastante edição pra gente. Então as edições do início aqui a gente não precisa trabalhar no tamanho e no estilo, a gente vai direto para título. No título então a gente pode colocar então sobra líquida, deixa eu ver, por produto. Os títulos é importante que também sejam bem claros, já dizendo o que trata aquele dash. Às vezes até sugestão da análise, tá bom? Quando eu digo sugestão da análise, o que eu quero falar com isso, pessoal? Para você que está começando, é uma dica bem legal. Por exemplo, aqui, eu tenho um indicador que ele está me dizendo que um dash que está dizendo que o indicador de sobra líquida está caindo. E aí, em vez de eu colocar só indicador de sobra líquida, colocar, por exemplo, um indicador de queda de sobra líquida devido a talvez ao baixo faturamento ou baixa margem, alguma coisa assim já com mais direcionado do que só o indicador. É algo bem interessante que você pode fazer e é uma sugestão também do livro ali, muito boa. Então agora a gente vai o título aqui está feito, é isso aí só. O título aqui a gente minimiza. E agora a gente vai trabalhar com os nossos rótulos de dados aqui. A gente vai habilitar aqui todos. Essa linha de grade, eu esqueci, a gente vai tirar, não vai utilizar a linha de grade, tá bom?
Vamos deixar 100, beleza? E aqui eu acho que eu esqueci no eixo também. A gente vai colocar branco, deixar tudo branquinho. Beleza, show. Então ficou assim. Agora deixa eu ver o que mais que temos que mexer aqui. Linha de grade a gente tirou. As barras a gente vai editar também. Deixa eu pegar aqui. A gente vai colocar essa cor um pouquinho mais fraca. Deixa eu pegar aqui esse hexadecimal aqui. E a gente vai usar 70% de transparência. Vai ficar assim com essa tonalidade um pouco mais escura. Ele tá mais centralizado porque esse número aqui, ele tá negativo, tá bom? Tá para trás da barra aqui, é porque é negativo. Por isso que ficou dessa forma, pessoal. Aqui, então, eu vou ativar a borda e colocar 80% de transparência, para dar um pequeno destaque. As barras, então, aqui eu finalizei. Tá legal? O eixo Y aqui, eu acho que a gente vai ter que dar uma mexida, onde a gente vai tirar o título, deixar valor. A gente pode colocar aqui a largura 35, para deixar um pouquinho mais comprido ali, para aparecer melhor o nome de todos os itens. 35, aqui está pronto. E aqui no eixo X, galera, a gente vai tirar os valores e o título, tá bom? Vai ficar basicamente assim, sobra líquida por produto, tá bom? E olha como é que tá ficando já. Tá muito mais bonito já. Então, deixa eu ver alguma coisinha aqui que a gente ainda pode fazer no rótulo de dados. Deixa eu ver se tá tudo ok. Todos, automático, valor aqui. Deixa eu ver se tá na cor certa. A gente pode colocar branco aqui. Ele não vai mudar porque já tá vinculado a outro, mas tudo bem. Deixa branco aqui, tá de boa. Aqui a auto ele já vai fazer automaticamente, independente do que eu colocar aqui vai mudar. Vou colocar alto aqui, deixar alto, para não bugar. Que mais aqui que a gente pode fazer? Acredito que seria isso. Deixa eu ver como é que ficou. Já tá bem mais bonito, já tá ficando bem mais legal nosso dash aqui. Então bora lá, a gente vai trabalhar agora com os filtros aqui. Então a gente vai copiar aqui e vamos grudar aqui nos filtros também. E aqui vai ser um pouquinho mais rápido, porque a gente consegue dar uma agilizada. A gente coloca suspenso, a seleção aqui é múltipla, não tem problema, tá bom? E aqui no cabeçalho a gente coloca branco, deixa nesse tamanho de letra mesmo, a fonte DIN, é uma fonte bem bonita. E aqui na borda a gente vai editar um pouquinho, vai deixar uma borda um pouquinho mais clara, pode ser essa aqui, que a gente usou antes, a outra cor, ela vai estar salva aí nos seus favoritos. Os ícones a gente tira, tá bom? Deixa sem, não tem porquê. E nos valores, a gente vai trabalhar também aqui. A gente pode deixar esse branquinho aqui. Tamanho, a gente pode deixar 12 nessa mesma fonte. Aqui na borda, a gente vai mudar a cor. Na verdade, não precisa. Achei que ia ter outra cor. Tela de fundo, a gente vai colocar esse hexadecimal aqui que eu vou passar para vocês. Que ele vai ficar mais bonito. Show. Tem uma outra coisa aqui para tirar. Cabeçalho deixa, que é o ano. Beleza, coloquei fora. O título aqui a gente pode tirar, não precisa dele. Vou copiar, pá. Vou ir no pincel de formatação, clicar no mês. Mesma coisa com o vendedor aqui. Então a gente tem os nossos 3 filtros aqui já editados. Uma coisa que eu notei, que esse aqui tá com uma borda no fundo. Se eu não me engano, esse aqui eu não utilizei isso. Deixa eu só ver. Ó, eles estão flutuando sem essa borda. Fica opcional de vocês, se vocês quiserem deixar ou não. E eu acho que eu vou tirar nesse caso aqui. Acho que eu não gostei tanto. Vou tirar dos 3, que seria a fronteira visual e a sombra aqui, tá bom? Opa, desse aqui ficou alguma coisa com a sombra. Então, beleza. Eu vou diminuir um pouquinho aqui o ano, só porque não precisa ser tão grande. Bem legal. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado, mês também. E aqui o vendedor, então, um pouquinho maior. Só deixa eu dar uma olhada se tá igualzinho, porque parece que aqui tá meio escuro. Não, tá certo, tá igualzinho. Opa, show de bola. Top. Então agora a gente vai começar a mexer com esse cartão aqui do faturamento. Por último, a gente vai mexer com esse grandão aqui, tá bom? Então, vamos aqui no faturamento. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter um truque aqui. Vai ter um cartão só com texto, que é esse aqui. Atrás, a gente vai fazer um cartão com o fundo mesmo dele. Então, aqui a gente vai tirar o fundo desse. Fronteira visual também. Vai deixar ele assim. Aí, agora, a gente vai mexer no valor do balão. Deixa eu colocar 20 aqui, que é um tamanho que vai ficar legal. A gente vai colocar branco também. Quebra de texto deixa. Espaçamento de espaços extras aqui deixa também. Rótulo de dados, deixa essas combinações aqui mesmo, sem problemas. Deixa eu ver só a cor aqui, que está certinho. Então, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Se vocês quiserem, é essa aqui a cor que eu estou usando. E aqui eu vou mudar só para faturamento. Não vou deixar faturamento dinâmico, porque não tem porquê. Deixa um pouquinho aqui assim. Show, bonitão. Top. Agora, o que a gente tem que fazer?
a gente tem que colocar o nosso fundo aqui, que é um outro elemento. Eu vou pegar o cartão, na verdade não é cartão, aqui em inserir a gente vai colocar uma forma. Pode ser esse retângulo com cantos arredondados aqui, a gente vai colocar mais ou menos por cima dele aqui. A gente vai começar a fazer um tratamento aqui. No tamanho e estilo, a gente vai mexer então em fronteira visual e sombra. A gente pode deixar preto aqui, só deixa 10 aqui nos cantos arredondados. E na sombra, a gente vai pegar um outro hexadecimal aqui. Na verdade, é aquele que a gente já tem usado bastante, que é o todo, é tudo 6. Deixa eu pegar aqui. 666, 666. Esse aqui é muito bom. Deixa eu pegar aqui. Aqui no hexadecimal da sombra, a gente pode deixar esse último aqui que a gente tinha usado, que é tudo 80, 80, 80, tá bom? Ele vai ser top. Aí agora, o que a gente faz? Agora a gente vai mexer então no estilo da forma. Deixa eu fechar isso aqui, estilo da forma. Cantos arredondados aqui, 25, tá? Preencher aqui a gente vai mexer. A gente vai deixar um outro hexadecimal. Vou pegar novamente aqui. É esse aqui para quem quiser, tá bom? Transparência a gente vai colocar em 20 aqui, que vai dar um efeito muito top. Aqui, esse mesmo hexadecimal, uma largura a gente vai colocar 3 aqui, tá bom? E a transparência 30. Olha só como é que tá ficando. Aqui a gente tem um segredinho. Vai aqui em formato e vai em recuar. Recuar. Aí, ó. Olha só o efeito top que já ficou isso aqui. Muito top. Só deixa eu ver aqui a sombra, eu acho que não tá legal, ó. Coloca centralizada. Aí, ó. Tá muito mais legal. Deixa eu jogar mais pro canto isso aqui. E a gente tem que colocar o ícone. Repara que lá no meu outro dash eu tinha um ícone aqui. Como que a gente consegue esses ícones bonitão aqui? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir o meu navegador aqui. Deixa eu colocar aqui o Flat Icons. Esse site aqui, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem milhares de ícones. Então eu recomendo aqui, se você estiver mexendo com isso, se você estiver precisando de ícone, pode vir aqui, só tem que pesquisar em inglês. Por exemplo, Money. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão ter muito, muito, muito ícone. Só demora um pouquinho talvez para carregar, né? Minha internet está lenta. Então, ó, 555 mil ícones aqui. Muito legal e é gratuito. Agora vamos voltar lá, que eu já tenho essa imagem baixada, então eu só vou aqui inserir imagem. Aqui, ó, esse ícone aqui. Tá aqui o ícone. Agora só tem que vir aqui no estilo da imagem, aqui a gente vai em ajuste. Deixa eu ver, não ficou legal? Coloca normal mesmo. E aí a gente vai regular aqui. Ficou top. Deixa eu ver, aqui mais pra cá. Será que é assim? Deixa eu ver o tamanho. Aqui tá muito grande. Vou botar 64 nos dois. Deixa bem no meio. Top. Deixa eu ver como é que tá lá. Se tá parecido. Tá parecido. Talvez esse aqui esteja um pouquinho mais largo. A gente pode diminuir ele. Estender isso aqui. Estender o ícone aqui. E trazer o faturamento um pouquinho para cima. Top. Deixa eu ver. Costumo ser bem chato com centralização das coisas. Acho que assim tá bem legal. Ficou bem bonito. Olha como ele já tá praticamente outro dash aqui. Demorou talvez um pouquinho porque eu tô explicando para vocês, mas é bem rapidinho fazer esses ajustes aqui. É bem tranquilo. Agora vamos para esse nosso último dash aqui, que é onde a gente vai ter um pouquinho mais de edição. Vou dar um pincel de formatação aqui, já para transformar ele. Olha como é que ele já ficou. Já deu uma outra cara aqui pro nosso rapaz. Mas a gente vai ter que mexer mais nele, porque ele ainda tá um pouquinho estranho, né? Convenhamos. A gente vai selecionar ele aqui e eu acho que eu vou expandir. Não, deixar ele assim mesmo. Depois eu mexo qualquer coisa, se precisar. Então, a gente vai tirar a legenda, porque não precisa de legenda. Nesse aqui ele vai ficar autoexplicativo. Então, sempre quando... tentar evitar o máximo possível a repetição de informação, tá bom? Para ficar um pouco mais clean o dash de vocês. Agora aqui no tamanho, vamos olhar como é que tá aqui. Fronteira visual, sombra já veio certinho. Agora no título, a gente vai colocar faturamento e variação percentual por mês. Tá bom? Esse vai ser o título dele. E a gente vai colocar o título branco. Ele já tá branco. Vamos só centralizar. Também está centralizado. Então, aqui tá top. Ele pegou do outro dash. Aqui no eixo X, a gente vai fazer um pouquinho de tratamento. A gente vai deixar branco e vai colocar 25 aqui, tá bom? Só isso aí, tá bom? Vamos pro eixo Y, ver se precisa mexer alguma coisa. Aqui, em vez de alto, a gente coloca 0, tá bom? Ele vai ficar um pouquinho mais erguido. Repara lá no início, falei que ele tava um pouquinho estranho, que a gente já resolve esse probleminha, tá bom? Então, deixa eu ver os quesitos cores. Tá ok. Deixa eu descer aqui. As cores aqui, né? No eixo. Depois a gente vai mudar essas cores aqui na faixa. Agora a gente vai para as linhas aqui. Agora nas linhas, pessoal, a gente deixa sólido, arredondado. Aqui a gente coloca 2, porque a gente vai mexer em individual também. Aqui a gente coloca etapa e centralizado. Cor aqui... Tá bom, assim.
certo? A gente vai pro faturamento agora. Aqui a gente já vai mexer, dar uma mexida legal. Sólido arredondado, 2. A cor, tem uma cor nada a ver aqui. Eu vou tirar, colocar essa aqui, que fica muito mais legal. Vou deixar ela aí. E vamos agora para variação percentual. Sólido também, arredondado, largura 2. Aqui é o mesmo esquema, a mesma cor. Para que ele já ficou um pouquinho diferente. Deixa eu ver só se não dá para talvez aumentar a transparência deles. Tá, depois eu mexo na transparência, deixo assim. A única coisa que eu quero me atentar com vocês é que assim, ó, eu não gosto tanto dessa parte aqui de etapa. Tem, ó, suave, que ela fica curvinha, e linear. Linear é que eu menos gosto. Suave é que eu mais gosto, só que repara que para esse tipo de situação, que o meu gráfico está um pouquinho menor aqui, não tem tanto espaço, tem bastante informação, eu vou deixar o etapa, porque eu consigo ver com clareza aqui quando teve a mudança de mês e não. Ele faz a escadinha legal aqui. Gostei dele nesse quesito. Mas aí fica a critério de vocês também usar o de linha sem problema nenhum. Então agora a gente vai mexer aqui nessa parte de escurecer a área, que a gente vai fazer o tratamento. Pode, no todos aqui, a gente vai colocar 90%. Deixa eu ver se ele já vai aplicar para os demais. Acho que sim, aplicou. Legal. Então, basicamente, no esquecer área, a gente vai mexer nisso, vai mexer nessa parte aqui do dash. E então, agora a gente vai para o rótulo de dados. Vamos aqui para o rótulo de dados. Aqui no todos, deixa eu ver, vamos colocar tudo acima. A gente vai deixar tudo para cima. Valores, a gente vai ver se está tudo ok. Cor, a gente vai mexer nessa cor aqui. Eu não quero ela, quero essa mais escura aqui que a gente usou antes. Apesar que ela não vai mudar, porque a gente vai mudar especificamente em cada um desses dois depois, que são aqui o eixo, no eixo Y, né? A variação e o faturamento. Então agora a gente vai deixar o resto assim. Show. Vamos pro faturamento, ver se tem que mexer alguma coisa lá. Aqui eu vou deixar branco. Deixa eu ver. Pode deixar assim, show de bola. E agora a gente vai pro variação percentual. Só quero ver aqui a cor, que a cor aqui a gente vai ter que dar uma mudadinha. Eu vou colocar uma cor mais fraca. Esse hexadecimal aqui. A gente usou antes também, inclusive. Rótulo 2, tamanho 9, duas casas após a vírgula. Repara que ele já ficou aqui uma porcentagem, ó. Essa porcentagem já mudou a cor. Um pouquinho mais escura. Só deixa eu ver como é que tá aqui com o dash. Se tá bem parecido. Ó, se vocês reparar aqui nesse gráfico, nesse primeiro aqui, nesse dash, o que acontece? Ele tem essa barra aqui que dá um charme bem legal nessa divisão aqui. Ele separa as coisas no meu dash. Não é tudo um só. Vou mostrar para vocês como fazer isso aqui também. Se vocês quiserem deixar assim, não tem problema, ele já está bem bonito. Mas a gente vai colocar essa barra aqui também. Então, como é que a gente faz isso? Aquela barra lá, na verdade, é isso aqui, ó. É uma forma, deixa eu ver, de linha. Deixa eu pegar ela aqui. A gente vai fazer uma rotação nela, 90 graus. Isso, ela vai ficar retinha. Aí eu vou deixar bem fininho isso aqui, vou expandir ali em cima e descer aqui. Agora o que a gente vai fazer aqui, em tamanho e estilo, a gente vai aqui em sombra, tá bom? A gente pode pegar esse cinza aqui e a gente... Opa, não é fronteira visual, desculpa, é sombra. A gente vai pegar esse cinza aqui, externa, e aqui a gente vai fazer a sombra à esquerda, tá bom? Ficou bem legal. Agora a gente tem que, deixa eu ver, voltar aqui. A gente vai em estilo da forma. Deixa eu ver, isso, estilo da forma. Agora a linha plana, aqui o preencher a gente pode tirar. A borda a gente deixa aplicado. Vai colocar aqui esse cinza mais fraquinho, só que não tanto. Deixa eu ver, esse aqui vai ficar legal. Largura a gente coloca 10. Deixa eu ver só como vai ficar nesse primeiro momento. Ficou um pouquinho... Aí, um pouquinho mais legal agora. E a transparência a gente vai colocar 60. Deixa eu ver como é que vai ficar. Show de bola. Deixa eu ver... Deixa eu alinhar aqui. Tem o toque por alinhamento. Não sei se vocês têm isso, mas eu tenho um pouquinho. É bem chato. Pessoal, vamos ver se ficou igual. Tem alguma coisa para fazer? Ó, tem mais um bloco atrás que eu coloquei, que é por cima disso tudo, que ele dá uma sensação um pouco mais opaca nesse visual aqui. A gente pode fazer também. Como é que ele funciona? É esse bloco aqui. A gente traz ele aqui embaixo. Faz ele assim. A gente vai aqui e o estilo dele, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu ativar o preenchimento aqui. Opa, na verdade eu me enganei, é aqui no estilo de forma mesmo. Aqui no cantos arredondados, eu tiro, posso deixar, mas coloca 10, tá bom? Ele vai ficar mais, um pouquinho menor. Deixo aqui. Aqui no preencher eu coloco um preto, na verdade não seria bem o preto, seria esse hexadecimal aqui, ó, vocês podem copiar. Aí a transparência aqui eu coloco 50%, top. E a borda, eu vou colocar uma bordinha aqui,
de 1, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. O mesmo hexadecimal, pode ser assim. Agora a gente vem aqui em formato e dá um recuar, tá bom? A gente vai ter que dar pode dar um enviar para trás mesmo, enviar para trás. Que ele vai para tudo. Ele ficou um pouquinho mais opaco. Se vocês verem, a gente não consegue. Se vocês verem, é difícil. Mas se vocês reparar, não vai dar para ver o prédio ali atrás. Ele tá um pouquinho mais escuro. Então, galera, basicamente esse é o tutorial que eu tinha para trazer para vocês. Eu trouxe bastante informação aqui. Como criar várias medidas aqui importantes que vocês vão utilizar no dia a dia, principalmente, cadê a sobra líquida aqui? Essa medida dinâmica aqui, ó, ela é muito boa, vocês vão utilizar. Opa, fechei aqui, quase estraguei tudo. Vocês vão utilizar. Então, ela é muito boa, recomendo muito. Essa aqui também, para colocar o sinal da porcentagem da variação. De fevereiro para março eu tive uma variação de 16% positivo. E a gente consegue fazer isso filtrando por mês, depois. Aqui, esqueci de uma coisa, realmente. No mês aqui, a gente pode vir aqui em formato, edição, digitar interação e aqui, clica aqui em cima do mês, a gente vem aqui ó, nessa bolinha, nenhum. O que acontece? Quando eu seleciono o mês aqui, ele não vai editar esse dash aqui, por quê? Ele já traz todos os meses. Se eu selecionar janeiro, pô, já tem janeiro aqui, eu não preciso ver. Mas por ano, sim. Por ano a gente dá uma visualizada diferente. E aí consegue ver os dados daquele ano. A mesma coisa aí com o vendedor também vai funcionar, tá bom? Então, galera, esse seria o tutorial que eu trouxe para vocês. Por favor, se ajudou de alguma forma, foi meu primeiro vídeo depois de muito tempo, então talvez eu devo ter errado alguma coisinha ali, gaguejado ali, mas fiz com muito carinho, deu muito trabalho. São 11 horas da noite ali e eu comecei a gravar esse vídeo, eu acho que eram umas 10, enfim, na verdade, bem antes disso. Bom, no início do vídeo tá ali o horário, quem tiver curiosidade, ele vai ter bastante corte, provavelmente. Mas, de qualquer forma, muito obrigado aí. Todo mundo que participou no Instagram ali, deu sugestão, muito obrigado mesmo. Vou tentar ser mais ativo, principalmente no YouTube, trazendo mais conteúdo para vocês, direto ao ponto, sem muita enrolação, como os meus antigos vídeos eu fazia, como nesse eu tentei fazer, sempre trazendo conteúdo para agregar vocês, tá bom? Caso vocês tiverem interesse nesse livro aqui, que eu recomendo muito, para você fazer Dash melhor, entender mais sobre análise de dados. Ela fala sobre muito comportamento mental mesmo da pessoa quando ela vai olhar para um gráfico. É bem interessante, então eu recomendo muito. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações ali, é bem importante, vai ajudar. A gente vai trazer vídeo agora, um vídeo a cada 15 dias aí, só que um vídeo bem trabalhado, tá bom? Sobre atualizações e tudo mais do Power BI, deixar vocês bem por dentro de tudo. Então, no mais seria isso. Forte abraço e até a próxima.